Olá, meu nome é Yara Viana, mais conhecida como professora Yara Viana, e sendo professora e entendendo a educação como um locus onde é possível construir e transformar pessoas e realidades, eu hoje estou aqui para falar para vocês um pouco sobre a potência do currículo, o quanto ele pode ser transformador, mas o quanto ele precisa ser antirracista. E por que ele precisa ser antirracista? A gente precisa, então, antes disso, responder a algumas perguntas. Primeiro, por que que uma postura insubmissa garante um currículo antirracista? Porque um currículo antirracista é uma busca também por justiça. Por que que um currículo racista é um legado colonial? Todos nós sabemos, e a história, o poder que a história tem, nos ensina o quanto a colonização no nosso país nos trouxe marcas de construção, de desconstrução e também de invisibilidades. E aí, é claro, é preciso neste momento nos transvestirmos aqui de algumas amarras que nos impedem para algumas discussões. A primeira delas é nos reconhecermos enquanto racistas. A segunda delas é entender que, enquanto educadores, uma escola, não tendo um currículo antirracista, é possível, na verdade, dizimar, invisibilizar sujeitos que constituem a nossa nação. Que sujeitos são esses? E por que é importante demarcar o lugar desses sujeitos? Compreender que o racismo, por exemplo, se reproduz dentro da escola é muito difícil para uma educadora como eu admitir isso, mas é fato. E isso não é uma responsabilidade de não negros que hoje também constituem o espaço escolar. É uma responsabilidade coletiva de todos nós. Então, a primeira saída para se discutir um currículo antirracista é, de fato, nos assumirmos constituídos socialmente neste lugar. E, nesse sentido, eu venho trabalhando há algum tempo com a ideia de construir juntos, não contra narrativas, porque contra narrativas é dizer de algo contrário a algo que já existe. E é muito importante a gente ter em mente de que o corpo negro, o estudante negro, o professor negro, basicamente ele nunca existiu. Se ele nunca existiu, é justamente porque ele nunca foi considerado como humano. Frantz Fanon, que é um autor martinicano, nos ensina que a identidade, ela é feita e construída através do olhar do outro. É como o outro nos olha, é que somos construídos socialmente. E assim nos posicionamos nessa sociedade. Ao posicionar corpos negros em determinados lugares, que carregam estereótipos, que carregam violências, a gente nega, na verdade, a história da população negra. E a gente sabe que legalmente, temos marcos legais que institucionalizam esse saber dentro das escolas. Temos desde a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases e a Lei 10.639 de 2003. Lei essa que institui e obriga o ensino de história afro-brasileira nos nossos currículos escolares. Mas, ainda assim, há muito o que se fazer. Por mais que os marcos legais estejam aí, nós percebemos que professores, educadores, no espaço da escola e fora do espaço da escola, com suas famílias, precisam assumir a sua identidade. Assumir essa identidade porque grande maioria dos nossos professores são negros e negras, principalmente da educação básica. E essa caracterização, essa necessidade de caracterização é para que ele se sinta tranquilo, à vontade, para dizer para o estudante que aquelas marcas registradas nos livros didáticos precisam ser questionadas, precisam ser reescritas, precisam ser analisadas pela lógica da ciência. Porque é que é com a mesma ciência que nos silenciou, a mesma ciência que negou corpos negros como sendo humanos, é que eu quero discutir um currículo antirracista. E por que é que isso, historicamente, através da ciência, ainda nos trazem prejuízos
nos dias atuais. César Lombroso, um pesquisador, matemático, altamente racista, no século XIX, desenvolve o perfil do delinquente. Ao desenvolver o perfil do delinquente e do incapaz, ele cristaliza neste lugar corpos negros. Ao cristalizar neste lugar da incapacidade, da falta de inteligência e da delinquência, resultados dessa pesquisa e dessa escrita, lidas nos nossos currículos eurocêntricos, continuam hoje reverberando. O ano passado, 2020, uma juíza no estado de Curitiba nos diz o seguinte em uma sentença final. Sentença essa proferida a Natan, de 42 anos, réu primário. Ela diz o seguinte: possivelmente, em virtude da sua cor escura, cometeu-se severos crimes e por isso será condenado. Mesmo Natan sendo réu primário. Mas o imaginário da juíza, ele foi construído no que nós chamamos de arquitetura racial. Essa arquitetura racial, racializada, é que faz com que a juíza tenha a certeza de que aquele corpo, por ser negro, certamente não estudou, é incapaz e, consequentemente, teria um perfil delinquente. Situações como essa se esbarram no que chamamos hoje de genocídio da população negra, onde se torna autorizado, chancelado o direito de exterminar esses corpos. Neste sentido, o que eu quero romper? O que a gente precisa romper enquanto educadores? Romper a lógica de que pessoas negras são incapazes, romper a lógica de que as mesmas histórias contadas nos livros didáticos tratam a partir da escravidão e silencia uma história anterior a esta, romper com os silêncios nas universidades, com o que a gente chama de racismo epistêmico. Bibliografias sensacionais já estão nas prateleiras apenas das livrarias. O que a gente precisa é trazer essas bibliografias que contam as realidades e as histórias da população negra para dentro das nossas escolas. Mas não só no dia 20 de novembro, como garante a lei, onde se comemora o Dia da Consciência Negra. Não só nesse dia. Que o currículo dessas escolas sejam pautados, que a sua espinha dorsal seja pautada no respeito à diferença. Porque não é igualdade que se busca. Não é de igualdade que se fala aqui. Porque não queremos essa igualdade. Não somos iguais. Precisamos, na verdade, ser conhecidos, reconhecidos e respeitados nessa diferença. E aí, nesse sentido, tem uma frase de Angela Davis, ativista norte-americana, muito famosa, né? Ela diz o seguinte: não basta as pessoas se declararem eu não sou racista. É importante exercitar o antirracismo. E o anti é justamente disso que eu estou falando, é a materialidade do se incomodar de verdade. De quando, na verdade, a gente assume determinadas turmas, que a gente olhe para o colorismo daquela turma e entenda as identidades que estão postas ali. E não aquela identidade, aquele documento que a gente carrega na carteira, mas a identidade histórica dessas pessoas que precisam ser lidas e ditas. Eu quero, na verdade, e na minha infância, criada por pais, por uma família negra, mas que nunca me deixaram esquecer do quanto seria difícil tornar-se negra. Esse tornar-se negra, me recordo como se fosse hoje, é o meu pai me dizendo: filha, você é bonita, olhe-se no espelho e sempre se diga bonita. Mas mais do que isso, você será capaz, mas terá que lutar contra muitas amarras que estarão por vir. Porque a nossa história ou são contadas por nossos ancestrais, na nossa religião de matriz africana, ou você não verá ela sendo contada por outros em outros espaços. Então, trate de você mesma contar a sua história. Trate de você mesma exaltar a história do nosso povo. E eu acho que isso ficou muito marcado a minha trajetória inteira, enquanto família, enquanto seio familiar, mas eu levo isso também para a educação. Quando eu levo isso para a educação, a minha preocupação era de ocupar espaços que eu pudesse falar com mais pessoas.
que eu pudesse dizer sobre essa história negada há tantos anos para mais pessoas. E a educação era o espaço necessário, ideal, para se utilizar dessa estratégia. Então, desde professora a superintendente e hoje assessora na Secretaria Estadual de Educação, espaço que me possibilita justamente conversar com outros educadores, é que eu tenho em mente a materialidade da construção coletiva. Construção essa que precisa partir do meu locus de formação. Eu sou geógrafa, filha de Milton Santos, basicamente, e esse desejo é de não mais ter um norte para as coisas, mas sim um sul, ou seja, pretendo sulear o conhecimento, sulear os nossos currículos. Constituímos uma América Latina pouco discutida, pouco tratada nas nossas referências bibliográficas enquanto educadores. Então, sulear é necessário. Olhar para o sul, eu não quero mais um norte. Um norte eu sempre aprendi nas universidades, nos livros, nas referências em que me davam, porque a nossa formação é eurocêntrica. É preciso sulear, porque saberes do sul constituem a real história da nossa nação. E esse processo de ir e vir dentro do espaço escola nos trazem uma série de desafios. O primeiro deles é a gente inverter a lógica dos números que estão postos hoje para a grande maioria dos estudantes negros e negras. Por quê? Porque a arquitetura do racismo os colocou em determinados lugares em que a escola ainda cristaliza e reafirma este lugar. Se olharmos quando estudantes adentram nas matrículas, tem uma igualdade entre brancos e negros. Mas a finalização do seu percurso, há um clareamento dessa população. Por que é que nem todos chegam com a mesma porcentagem, 50% e 50%, ao final da formação? Porque é preciso, nesta trajetória, romper com uma série de desafios, preconceitos e estereótipos para estarem ali. Um certo dia, eu chamei uma reunião, era superintendente, estava superintendente, que tratava inclusive das modalidades e temáticas especiais de ensino, que cuida de escolas do campo, escolas indígenas, escolas quilombolas, em todo o estado de Minas Gerais. Em certo momento, a hora que a minha secretária abriu para a gente começar a reunião, me perguntaram, vamos aguardar a superintendente chegar. Por que essa pergunta? É porque o corpo negro, como eu disse inicialmente, ele não é lido nesses lugares institucionais. E quando ele está nesses lugares institucionais, ele precisa ser questionado. E essa força que a gente precisa construir para o nosso currículo, é para preparar esses jovens negros e negras para que eles consigam ouvir frases como essa, mas que eles consigam acolher também essas pessoas que dizem essas frases. Afinal de contas, essas pessoas foram formadas numa arquitetura racista, estrutural, estruturante. E nesse sentido, o mais importante é que a gente amplie e rompa com a ideia de uma história única. Parece que tem apenas uma única história a ser contada para a população negra. Aquela da escravidão e essa hoje da militância. Aquela que, na verdade, quase que acirra e que divide brancos e negros. A proposição aqui não é essa. A proposição aqui é a gente romper com essas histórias únicas e construir um currículo, na verdade, que tenha narrativas com as nossas escrevivências. As nossas escrevivências precisam ser impulsionadoras para agregar negros e não negros. Para a gente romper com a ideia de um único modelo de homem, um único modelo de mulher, um único modelo de criança, e para que a gente saiba, na verdade, que tudo isso foi arquitetado no período colonial e segue funcionando até hoje. Então é importante romper com essa lógica, com esse funcionamento, para que a gente consiga caminhar coletivamente, junto, né? E aí tem um poema muito interessante de Maya Angelou, que ela diz o seguinte, mesmo querendo me derrubar, mesmo querendo me jogar no chão, como poeira eu me levanto.
E a lógica dessa construção coletiva é exatamente essa. Por mais versículos, termos viciados, narrativas estereotipadas que eu ouça, ou que os meus pares ouçam, a nossa ideia de coletivo é sempre se levantar para caminhar juntos, sempre se levantar para desconstruir aquela ciência, para colocar naquela ciência que nos negou conhecimentos outros, que são os conhecimentos suleados. E nesse sentido, essa coletividade só se dará quando assumirmos que o nosso currículo ainda hoje, ele é racista, mas que ele pode se tornar antirracista. Porque é a educação que me trouxe até aqui. Foi através do processo educacional, mesmo descobrindo todas as dores e fissuras que a gente tem no processo educacional, é que me possibilitou questionar, me possibilitou me provocar para estar aqui. As dores vividas no processo de formação, na trajetória de todos nós, constituem espaços de aprendizagem. E nesse cenário, um currículo que trabalha a educação das relações étnico-raciais apenas nas áreas de humanas precisa ser revisto. Ou apenas no dia 20 de novembro precisa ser repensado. Somos 54% da população brasileira. Certamente, nas nossas escolas, teremos basicamente a mesma porcentagem da população negra. E, nesse sentido, é fundamental que a gente perceba que esta 54% da população também está ancorado na economia deste país. Está ancorado também nas estruturas que movem a economia deste país. Por isso é que não se busca por uma igualdade, é por um respeito à diferença, porque alcançaremos e faremos com que os nossos estudantes também alcancem lugares sociais de direito que eles precisam ocupar. Obrigada.